Esse vídeo tem uma proposta mais simples um pouco, ele serve de complemento para um outro vídeo que eu publiquei aqui há pouco tempo. Há pouco tempo, talvez um pouco mais de um ano, não é tão pouco tempo assim. Eu quero falar de Tetris, esse quadrinho aqui, escrito e desenhado pelo Box Brown, saiu no Brasil pela editora Mino. E esse é meio que um quadrinho biográfico, ele fala não apenas do Tetris, mas também da vida do criador do Tetris, que é o Alexei Pajitnov, que é um russo que criou o Tetris na antiga União Soviética, né? O lançamento e a criação do jogo teve toda uma problemática envolvendo a União Soviética e empresas de outros países que queriam comercializar. Enfim, é uma história muito interessante. Esse quadrinho vale muito a pena. Não só o quadrinho, mas também teve um filme que adaptou essa história, que saiu recentemente na Apple TV Plus, que não é uma adaptação do quadrinho, mas é uma adaptação da mesma história e vale a pena conferir os dois pontos de vista. E é justamente sobre essas duas abordagens que eu quero falar aqui rapidamente. E o que aconteceu foi o seguinte, foi uma situação curiosa, porque o Alexei Pajitnov, ele veio no Brasil pela primeira vez agora em outubro que passou. Ele veio para visitar a Brasil Game Show, que é a principal feira de games aí do Brasil, e, né, já tem mais de 10 anos de existência, sempre traz nomes internacionais e pessoas internacionais, e ele veio visitar para interagir com os fãs, dar palestra e tudo mais, e ele tinha o meet and greet, que você podia encontrar ele dentro do evento, os fãs podiam conhecer ele e tudo mais, e eu tive um meet and greet exclusivo, e não foi por conta de trabalho ou entrevista, eu simplesmente encontrei ele na rua. O que aconteceu é que eu tava saindo do evento, já de noite, no primeiro dia, cansado, e fui pedir o meu Uber, táxi, enfim, qualquer coisa pra sair lá do local do evento, voltar pro meu hotel, porque foi em São Paulo, e eu, de repente, sentei pra descansar, porque eu já tinha andado bastante ao longo do dia, e assim que eu sentei, do meu lado estava sentado o caríssimo Alexei Pajitnov. Inicialmente eu só me apresentei, eu não quis perturbar muito ele, porque a gente sempre tem esse receio de falar com pessoas mais famosas em ambientes públicos, mas depois eu criei coragem e abordei ele, não só para pedir uma foto, que tá aí na tela, você vê, para comprovar o meu encontro, mas também trocar algumas palavras, não dava para conversar muito, porque ele claramente também estava indo embora, e obviamente estava cansado, porque ele deve ter ficado o dia todo no evento, mas eu perguntei as minhas duas principais dúvidas, porque eu queria saber da relação dele com esses produtos que eu consumi tão recentemente, envolvendo a criação dele, o Tetris. E o curioso, primeiro eu perguntei sobre o filme ele aparentemente gostou, o filme ele tem muitos ares cinematográficos hollywoodianos, né, ele trata algumas questões sociais da União Soviética antiga de forma extremamente enviesada, e muita gente criticou isso nas redes sociais ou nas críticas que foram escritas, mas surpreendentemente ele gostou do filme, ele disse que curtiu o filme, ele disse que achou o filme bem próximo da realidade, apesar de obviamente terem tido liberdades criativas, mas ao mesmo tempo eu não sei se eu confio nessa opinião dele 100% cegamente, porque ele participou da divulgação do filme, ele foi um dos rostos oficiais e obviamente ele levou, com certeza, algum pagamento por conta dos royalties envolvendo sua história e tudo mais. E aí, né, é muito fácil gostar da produção quando você tem esse envolvimento tão próximo. E aí logo depois eu perguntei do quadrinho, do Box Brown, que eu também tinha curiosidade de saber o que ele achou. E nesse momento foi muito engraçado, de uma maneira estranha, eu dei uma leve risada interna, porque ele, assim que eu perguntei do quadrinho, ele simplesmente fechou a cara. Não de forma antipática, mas porque ele é um senhor muito simpático, inclusive ele foi super solícito comigo, mas ele fechou a cara quase que de forma automática, assim, sabe? Reagindo ao meu comentário, porque eu acho que ele nem esperava, porque esse quadrinho, ele é de um mercado tão nichado, que são quadrinhos jornalísticos, quadrinhos biográficos, que eu acho que ele jamais esperaria que alguém fosse perguntar pra ele sobre isso num evento como a Brasil Game Show. E aí ele deu uma torcida na cara e falou que não gostou tanto do quadrinho porque alguns fatos no quadrinho estavam distorcidos e aí sim, realmente não era uma história muito bem contada de acordo com a verdade. E eu achei isso tão curioso que quando eu voltei de viagem, eu fui no Instagram e abordei o escritor e desenhista do quadrinho, o Box Brown, que inclusive vai vir no Brasil aí, não sei se pela primeira vez, eu acho que ele já veio, mas ele vai vir pra CCXP agora no final do ano. Eu fui chamar ele lá porque eu sabia que ele tinha Instagram, porque ele tinha comentado numa foto minha de outra obra que ele desenhou, que foi a Kizar Acidental, que eu já fiz review aqui no canal também. E aí eu expliquei pra ele toda essa situação que eu expliquei aqui pra vocês agora, e aí ele achou legal e tudo mais, só que aí ele confessou que ele nunca na vida teve a oportunidade de trocar uma palavra sequer com o Pajitnov. Ele até disse isso com um tom de tristeza, porque claramente era algo que ele queria, talvez ele tenha tentado de fato
conversar com o Podcast 9, mas acabou não tendo resposta, acabou não tendo autorização. E aí, mesmo assim, ele resolveu seguir com o trabalho jornalístico dele, biográfico do Tetris e da vida do cara. E lembrando que ele não cometeu nenhum crime aí, não fez nada de errado. Você é livre para fazer um trabalho jornalístico se você quiser, não é obrigatório ter a participação das pessoas de quem você está falando, desde que, obviamente, você, né, cite fontes, diga de onde você pegou as informações, não invente nada. Só que essa parte eu não tive... eu não perguntei a ele no Instagram o que seriam essas partes que o Pagete 9 disse que faltou com a realidade, e talvez seja algo que eu pergunte pra ele na CCXP, se eu conseguir ir pro evento e encontrá-lo lá. Então é isso, assim, esse vídeo foi mais pra contar esse relato e falar também dessa abordagem quando você faz trabalhos biográficos, trabalhos jornalísticos. Nem sempre eles podem ser 100% reais, de acordo com o que aconteceu na vida real. Assim como o filme do Tetris também não é, ele tem momentos que são extremamente cinematográficos, hollywoodianos e tudo mais, mas ainda assim é uma produção, assim como o quadrinho, que se preza a contar uma história que de fato aconteceu, baseado em fatos reais, como dizem por aí. E se você nunca leu nada escrito ou desenhado pelo Box Brown, leia, recomendo muito, é um grande autor. Ele não tem um desenho super realista, uma coisa mais caricata, mas todos os trabalhos dele que eu li até hoje foram muito bons. Inclusive, em breve vai ter um vídeo aqui sobre esse aqui, que é o Efeito He-Man. Eu vou gravar, talvez saia essa semana ainda. Valeu! Esse vídeo fica por aqui e até o próximo.